Então, dando continuação. O banho de leito, ele vai proporcionar para vocês um pouquinho mais de dificuldade. E isso se dá porque ele vai ser realizado no leito. Então, ele vai requerer alguns cuidados e algumas técnicas eficientes por parte de vocês, certo? Alguns cuidados até um pouco mais amplos. Podemos dizer que a melhor maneira de estar se executando o banho de leito é em dupla, certo? Você e mais uma outra pessoa, que tecnicamente vocês podem estar trabalhando junto e além de estarem acelerando o processo do banho e além de estarem fazendo esse processo de aceleração, também um processo amplo que pode ser trabalhado em conjunto, porque paciente acamado geralmente ele sofre mais, por exemplo, com as diminuições de temperatura. Então, por exemplo, agora, nesses dias que são dias mais frios, quanto mais você deixar exposto o paciente, por exemplo, no banho de leito, ele tem mais índices da temperatura dele, da temperatura corporal dele diminuir e baixar. Então, por isso que em dupla o procedimento ele é executado de melhor maneira. Lógico que não tem problema também se vocês quiserem realizar sozinhos, mas em dupla, volto a dizer, é melhor. O banho de leito, ele vai ser realizado sempre iniciado pela face do paciente, certo? Couro cabeludo, a face, a higiene bucal, a higiene oral. Por quê? Porque a higiene da face e a higiene oral é o primeiro local. Por quê? É um local mais sensível, um local onde requer um pouco mais de cuidado e que depois que você higieniza o rosto do paciente, você vai descer para o restante do corpo. Já imaginou você começar lavando lá o pé do paciente e aí depois o pano que você usou para lavar o pé dele, você vem e passa no rosto dele? Não pode, né? Então, um dos profissionais vai fazer a lavagem, vai ter uma cubinha com água em temperatura ambiente ou aquecida, o sabonetinho dentro, vai ter um paninho e vai começar a fazer o processo de lavagem. E o outro vai ter uma toalha seca e conforme vai lavando, já vai secando para não deixar o paciente esfriar. Então, vai lavar face, certo? Vai lavar membros superiores, vai lavar membros inferiores, vai lavar abdômen e o último local que a gente vai lavar são os órgãos genitais, certo? Sempre que for realizado o banho de leito, os forros de cama devem ser todos removidos, trocados. No momento do banho de leito, se o paciente faz utilização de fralda, a gente já faz o processo de trocagem. É importante também vocês saberem que o banho de leito, ele resulta... geralmente, esse paciente ele usa fralda, então vai resultar que o paciente ele vai estar com eliminações fisiológicas na fralda. Sempre antes de você começar o banho de leito, você se certifica, certo? Para fazer o processo de limpeza, para fazer o processo de lavagem de uma maneira correta, de uma maneira mais adequada. O que você tem que observar? Primeiro, você tem que promover a privacidade do paciente. Jamais não dar banho de leito nele com as janelas abertas, com as portas abertas, jamais vão tirar toda a roupa do paciente de uma vez só. Não. Vocês vão ficar que as janelas são fechadas, as portas, vão sempre despir o paciente em etapas, certo? Vão despindo apenas as partes que vocês estão higienizando. Outro item que vocês vão ter que ter cuidado, a temperatura da água, sempre checar se ela não está
muito elevada ou se ela não está muito baixa, que vai gerar, de repente, uma diminuição da temperatura corporal do paciente. E às vezes tu está lá dando banho e tu começa a perceber que o paciente está tremendo e todo roxo, todo roxeado. Vão ficar muito atentos à temperatura dessa água. Se ela começar a esfriar de uma maneira muito acelerada, vocês vão ter que reaquecê-la. Proteger o paciente contra quedas, né? Então, cuidado, às vezes vocês vão descuidar, o paciente corre o risco de cair, se bater, se quebrar. Vão cuidar também para não deixar resíduos de sabão no corpo do paciente, porque vocês sabem, a gente já trabalhou a aulinha passada, vocês já puderam ver a aula passada que a umidade ela favorece ao surgimento de escarras, ela favorece ao surgimento de feridas, de úlceras, depressão, certo? Então, vocês vão ter que ter um cuidado bem acentuado para não deixar esse tipo de umidade no paciente. Vocês vão ter que... A higiene íntima, como eu falei, ela vai ser executada no final do banho, certo? Dependendo da quantidade de sujidade. Trocar a água, se necessário, pentear os cabelos do paciente. Caso o paciente tiver ferida, já vão fazer curativo. Se o paciente utilizar fralda, vocês já vão colocar a fralda. Todos esses cuidados, todos esses relacionados a esse bem-estar, vocês vão estar realizando no momento que vocês estão executando aí, então, o banho de leito, certo? Por último, a gente tem também o banho de aspersão, que é o banho de chuveiro, certo? Que é o banho que a gente coloca o paciente para debaixo do chuveiro, leva ele lá, deixa a água cair no organismo dele, que todas as impurezas vão embora. Todos os pacientes que têm condições, que a gente sempre se referencia, que pacientes que têm condições de se locomover, sair do leito, ir para debaixo do chuveiro, meninas, é o indicado, é o orientado, é o que mais a gente direciona, porque é o que vai gerar um maior bem-estar para o paciente, certo? Os processos higiênicos, eles são muito importantes no processo e na evolução dos efeitos relacionados à saúde e doença. Como eu falei no início da aula, tem muitas doenças, muitas afecções, muitas infecções que elas surgem a partir do momento do acúmulo de sujidade, a partir do momento do acúmulo de oleosidade na pele do paciente, a partir do momento do acúmulo de sujidade nas feridas, nos ferimentos que o paciente vem a apresentar, a partir do acúmulo de sujidade nas cavidades orais, nasais, no ouvido do paciente. A higiene do paciente, ela é considerado, sim, um processo, de tratamento com o paciente. A gente não utiliza medicamentos ou materiais ou nada similar, mas ela funciona como um vínculo de tratamento para o paciente, sim. Diversos pacientes recuperam-se após uma higienização adequada e correta. Pacientes, por exemplo, acamados, que não se locomovem, que não saem do leito, que têm dificuldades de se levantar, de caminhar, todas as vezes que eles são expostos, que eles vão para um processo de lavagem de leito, isso cientificamente comprovado, o paciente se renova. Geralmente, paciente que tem escarra, todas as vezes que vai para debaixo do chuveiro, deixar a água correr naquelas escarras, aquela pele, ela faz um processo de cicatrização e revitalização de uma forma melhor, de uma maneira mais adequada, de uma maneira mais íntegra. Então, a higiene do paciente, comprovado cientificamente, ela é um fator coadjuvante de suma importância no processo de tratamento de saúde de doenças, certo? Então, lá na apostila de vocês,
vamos voltar lá na página 95, certo? Vamos voltar lá na página 95, que tem duas atividadezinhas que a gente vai discutir e vai debater agora. Eu vou pedir para vocês liberarem o microfone de vocês, então, que eu vou precisar de vocês, certo? Então, libere o microfone, a Valdirene Brix, a Valdirene Darif, a Elisete, liberem o microfone de vocês, que agora a gente vai conversar e vai debater um pouquinho, e eu quero que vocês participem. Quero ouvir de vocês. A gente não vai responder escrito na apostila, isso vocês vão fazer depois em casa, mas a gente vai debater essas questões para não ficar nenhuma dúvida evidenciada para vocês, para a gente, semana que vem, partir para outra aula e não ficar nada de dúvida referente, então, à higiene do paciente, certo? A Elisete e a Valdirene Darif precisam liberar o microfone. A Elisete liberou. Certo? Então, a questãozinha número 1 está dizendo o seguinte. Por que é importante a higiene do paciente? Por que é importante que o paciente receba a higiene? Por que é importante que o paciente receba cuidados referentes à saúde do paciente, à higiene? Alguém pode me falar? Vamos lá. Infecções e para o bem-estar do paciente. Como? Vai evitar possíveis infecções e para o bem-estar do paciente. Para proporcionar bem-estar, o que mais? Para prevenir infecções, o que mais? Por que é importante a gente realizar a higiene do paciente? O conforto, quando o paciente está internado lá no hospital, por que é importante que todos os dias ele receba banho? Por que é importante que todos os dias a equipe de enfermagem passe lá no quarto desse paciente e faça a higiene oral dele, que encaminhe ele para o banho ou auxilie no banho direito? Por que isso é importante? Por que o paciente não pode ficar 3, 4 dias lá no hospital internado sem tomar banho e tomar banho só quando ele recebe algo e vai para casa? Qual que é a importância disso? Além, lógico, do que vocês falaram, o banho ele vai promover esse bem-estar, esse conforto, ele vai proporcionar esse alívio para o paciente vai se sentir mais descansado, certo? Mas, além disso, é muito importante que vocês saibam, meninas, que o banho, que a higiene do paciente, ela não promove apenas esse bem-estar, que ela não promove apenas esse conforto para o paciente, que ela não propicia apenas isso, mas que, além disso, ela promove a diminuição de infecções, a diminuição do risco de doenças, que diversas doenças hoje, elas são eliminadas em processos higiênicos, processos de lavagem. Um exemplo, o próprio Covid, o próprio coronavírus que a gente está enfrentando hoje, está numa luta para conseguir vencer. Qual que é a maior indicação que o Ministério da Saúde dá? Para a gente lavar as mãos, certo? E higienizar as mãos, lavar a mão com água e sabão, utilizar álcool gel. Não é um processo de lavagem, de limpeza. Por quê? Porque se eu tenho alguma sujidade, se eu tenho algum risco infeccioso nas minhas mãos, todas as vezes que eu faço esse processo de lavagem e limpeza, eu acabo eliminando. Então, por isso que é importante o paciente ele receber esses cuidados de higiene, por isso é importante o paciente ser relacionado com esses cuidados relacionados com a higiene, certo? A questãozinha número 2 está dizendo o seguinte: o que é a tricotomia? O que eu falei para vocês sobre a tricotomia? A tricotomia, então, é um processo de retirada de pelos, cabelos, que ela é executada principalmente antes de procedimentos pré-operatórios, que é utilizada às vezes na execução de exames, que ela diminui processos infecciosos, que ela diminui processos relacionados a infecções, a doenças. Beleza? Beleza. 101, então, está dizendo o seguinte: o que é banho de imersão? Em que situação é usual? Banho de imersão, então, a gente tem 3 tipos de banho. Isso é muito importante que vocês
aprenderem a diferenciar, certo? Nós temos 3 tipos de banho. O banho de leito, que ele é dado no leito. O banho de aspersão, que ele é dado no chuveiro. E o banho de imersão, que é dado em banheira. O banho de imersão é uma técnica que pode ser executada para todos os pacientes, mas que é mais executado em crianças e recém-nascidos. Porque além de fazer o processo de limpeza, de remoção de sujidade nos RNs nas crianças, faz também o processo de relaxamento muscular, funciona como uma forma de calmante, certo? Então, esse banho de imersão, ele é mais adotado para as crianças, é mais adotado para os recém-nascidos como uma forma terapêutica de que, além de proporcionar esse processo de limpeza, também ele é executado um processo de relaxamento muscular. Ele trabalha a calmaria dos bebês. O banho completo de leito, ele só é indicado para paciente que não caminha, tá? Paciente acamado. Se o paciente consegue se locomover no leito, consegue se erguer, consegue levantar, consegue caminhar, se o paciente consegue ter toda essa mobilidade, o banho de leito não é indicado, até porque a gente orienta que os pacientes caminhem, porque esse processo faz ativação dos movimentos circulares, ativa a circulação, então tudo isso é uma forma benéfica para o paciente. Então, o banho de leito é só para paciente acamado, paciente que não consegue sair do leito. E o banho de aspersão é para todos os pacientes que conseguem caminhar. Certo? Então, banho de aspersão para os pacientes que conseguem se locomover, banho de imersão para as crianças e RNs e banheiras, e o banho de leito para pacientes que não conseguem se locomover. Então, essas técnicas relacionadas aos processos de higiene, de limpeza de paciente, são técnicas muito importantes, são técnicas que demonstram diferenças no processo de tratamento, nos processos relacionados à saúde, nos processos relacionados a doenças, além de trabalhar toda essa parte de bem-estar, além de trabalhar toda essa parte de conforto com o paciente, certo? Alguém quer fazer alguma perguntinha, meninas? Vocês têm alguma pergunta que vocês querem estar colocando? Meninas, alguém de vocês quer fazer alguma perguntinha? Para quem não assistiu a aula desde o início, não precisa se preocupar, que as aulas foram gravadas, tá? E a gente vai disponibilizar elas no YouTube depois, tá bom? Aí vocês podem estar reassistindo elas pelo YouTube, tá? Não tem problema nenhum. Tá. Alguém quer fazer alguma perguntinha? Tá com alguma dúvida? Não? Beleza, então, meninas, eu vou encerrar essa gravação, tá? E na sequência, logo na sequência, a gente envia os links no YouTube. E quem não acompanhou desde o início, que queira acompanhar depois, pode acompanhar por lá para aproveitar toda a aulinha, beleza? Beleza. Beleza.